Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado.
Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 DIN seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa à tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. Ei, você pegou a pessoa errada. Sou apenas um gerente voltando das minhas férias anuais na Europa. O agente da segurança tira um pedaço enorme do delicioso queijo francês da sua bagagem de mão. Acontece que você só pode levar pequenas quantidades de queijo macio a bordo, já que é considerado líquido. Curiosidade, você pode levar um ralador de queijo a bordo sem problemas, mas não pode ralar mais do que 100 ml. Essa é a quantidade máxima de queijo. E espere, você não pode ralar. O queijo deve ser fechado a vácuo. Boas notícias? É possível levar queijo duro. Sim, eles confiscaram seu queijo, uma garrafa grande de água, tubos de creme e outros souvenirs chiques. Veja aquele canivete suíço que você comprou em Genebra. Agora corre o risco de acabar em um leilão. Se você tiver sorte o suficiente, o aeroporto pode fornecer um serviço de frete para levar seus preciosos souvenirs e até mesmo queijos, se não estragarem, para sua casa mediante o pagamento de uma taxa. Ainda assim, nem todos os aeroportos fazem isso. Portanto, alguns dos itens proibidos irão parar em um leilão para arrecadar dinheiro.
Os itens confiscados geralmente são vendidos em lotes, então será muito difícil encontrar aquele que você teve que deixar para trás. Alguns outros objetos com finalidades mais específicas são doados a diferentes organizações. Um spray de pimenta, por exemplo, iria para uma academia de treinamento de polícia. Quanto aos queijos, frutas exóticas proibidas como o aqui e outros alimentos e água, bem, geralmente são descartados. Alguns itens, especialmente os realmente ruins e perigosos, podem ser simplesmente derretidos ou destruídos. Bolas mágicas não representam perigo, mas devem ser despachadas na bagagem. O problema é o líquido dentro delas. Sim, pode ser menos de 100 ml, mas vamos encarar. É difícil medir a quantidade exata. Pergunte à sua bola se ela será aceita. É provável que você receba uma resposta: não conte com isso. Palmilhas de gel de alívio incomodam um pouco a bordo. O problema é o mesmo, é impossível medir a quantidade exata de líquido. Portanto, nada de palmilhas de gel e nada de velas de gel também. Perfumes e esmaltes também são proibidos. Não se trata apenas de restrições de líquidos a bordo, mas também de regras de etiqueta. Alguns passageiros podem ser simplesmente alérgicos a cheiros. Além disso, eles são inflamáveis. Quanto a removedores de esmalte, opte por uma versão sem acetona, já que a acetona é proibida na bagagem de mão. De qualquer forma, você pode levar um frasco de perfume, desde que não seja muito grande e não use a bordo. Seria uma pena deixar um frasco inteiro na lixeira antes de embarcar. Ainda assim, você pode entrar sorrateiramente no avião com mais de 100 ml do seu creme favorito, alegando que é um medicamento de que você realmente precisa, mas é necessário avisar o aeroporto com antecedência. Um pouco estranho, mas funciona, às vezes. Caso precise verificar sua temperatura corporal a bordo, certifique-se de que seu termômetro seja eletrônico. Os de mercúrio são estritamente proibidos. Quem vai pegar todas as bolinhas de mercúrio se você o deixar cair acidentalmente? Pinos de boliche são proibidos na bagagem de mão. Parece que a tripulação não quer que ninguém se divirta e jogue boliche no corredor durante um voo longo e chato. Não, é tudo questão de segurança. Eles só pensam que os pinos de boliche podem machucar alguém. Nenhum equipamento esportivo é permitido, seja um florete de esgrima, um bastão ou mesmo dardos. Dardos são afiados e não são permitidos objetos afiados a bordo. Esses itens devem ser despachados na mala, a menos que você queira que eles acabem em um leilão. Se você gosta de coisas feitas à mão e um voo transatlântico daria tempo para tricotar um cachecol ou um par de meias, opte por agulhas de tricô de plástico ou madeira e embrulhe-as com cuidado para não causar danos. As de metal provavelmente serão descartadas e derretidas e não merecem tal destino. Globos de neve, como qualquer outro objeto contendo líquido, não são permitidos na verificação de segurança. Se o seu globo de neve for tão pequeno quanto uma bola de tênis, você pode ter a sorte de permitirem, mas é melhor não arriscar. Água sanitária é definitivamente um objeto estranho para a bagagem de mão, mesmo se você estiver viajando com uma camisa branca. Primeiro, não é permitida a bordo porque é altamente inflamável. Em segundo lugar, uma camisa branca nova não parece ser a melhor escolha para um voo. Ela simplesmente não combina com café e turbulência. Terceiro, o banheiro a bordo é muito pequeno para ser usado para lavar roupas. Se você for um cabeleireiro em viagem de negócios, provavelmente terá que investir um pouco mais ao reservar seu voo. Nenhum descolorante de cabelo é permitido a bordo. Tesouras também não são bem-vindas, a menos que suas lâminas tenham 10 centímetros ou menos. A propósito, tesouras que não podem voar são frequentemente doadas para escolas, o que é uma boa alternativa para o descarte. Más notícias para os cabeleireiros novamente. Devido a um cartucho de gás cheio de butano, pranchas Babyliss sem fio não são permitidas a bordo. Boas notícias? As elétricas são totalmente seguras. Se você é um artista, já deve ter enfrentado problemas com as regras de segurança. Você não ia querer que suas tintas congelassem ou estragassem na seção de bagagem, então certamente gostaria de trazê-las a bordo. A segurança pode aceitar suas tintas a óleo desde que tenham menos de 100 ml, mas não há como você levar a terebintina, pois é extremamente inflamável. Caso você não goste da comida no avião e não tenha pedido uma refeição a bordo com antecedência, pode levar qualquer panela ou frigideira a bordo para preparar você mesmo. Não, você não pode cozinhar e também não pode levar uma panela de ferro fundido. Elas são muito pesadas e é por isso que provavelmente são perigosas. Se um agente da segurança a confiscar, não será doada para uma cozinha local, provavelmente será derretida.
Se você quiser tomar alguns smoothies gelados feitos com frutas frescas que são permitidas a bordo, como uma maçã ou uma banana, temos uma má notícia. Liquidificadores são permitidos apenas no caso de as lâminas serem removidas. Então, tecnicamente, não é mais um liquidificador. Ei, é aqui que você precisa do ralador de queijo. Bombinhas de Natal inglesas podem criar uma atmosfera maravilhosa de alegria e felicidade durante as férias de Natal, mas não trazem nada além de bagunça a bordo. Elas fazem um som de estalo ao serem puxadas, o que pode assustar outros passageiros. Elas também não são permitidas em bagagens despachadas, assim como bombinhas e estrelinhas de festa. Saltos altos e solas grossas não são proibidos, mas causam alguns problemas. Se você estiver usando algo assim, pode ser solicitado que o tire para que seja digitalizado. Claro que há algumas capas de plástico para sapatos, mas o chão do aeroporto está infestado de germes. Os vestidos de noiva também são um problema. Alguns vestidos simplesmente não cabem na máquina de raio-x, então pode ser necessário que sejam examinados novamente. Fãs de camping, cuidado! Você provavelmente deseja despachar a bagagem necessária para sua viagem. Por isso, certifique-se de despachar as estacas da barraca também. Porém, se viajar apenas com uma mochila de mão, provavelmente precisará comprar algumas quando chegar ao seu destino. Por serem objetos pontiagudos, as estacas não são permitidas a bordo. É difícil imaginar alguém tendo uma furadeira dentro de sua pequena bagagem de mão, mas de qualquer forma, isso não é permitido. Então, se você é uma pessoa criativa que quer levar uma furadeira para casa como lembrança das férias, porque os ímãs de geladeira já estão manjados, terá que despachá-la. Se você quiser entrar sorrateiramente em um avião com uma geladeira DIY de gelo seco, é quase certo que irá falhar. Isso é inflamável, então os regulamentos de segurança definitivamente o proíbem a bordo. Você pode levar até 2,5 kg de gelo seco, mas é necessária a permissão da companhia aérea. Qualquer artigo com a lâmina descoberta não é permitido pela segurança. Em vez disso, aparelhos de barbear descartáveis ou cartuchos de lâminas podem ser levados a bordo. Cortadores de caixa e estiletes, com uma minúscula exceção de uma faca de manteiga lisa, devem estar na bagagem despachada. Sabonetes são permitidos a bordo, mas não entre em pânico se um agente da segurança quiser verificar sua bolsa depois de digitalizá-la. Podem parecer um pouco estranhos na tela e enganá-los. O sabonete líquido, em vez disso, segue a regra universal dos líquidos. As regras para baterias podem variar. Baterias de 100 ml sujeitas a derramamento não são permitidas nem na bagagem de mão, nem na despachada. E as baterias de lítio também não podem ser transportadas a bordo, apenas porque, se danificadas, podem causar um incêndio. Sei, você viaja com seu senhor gatinho, e sim, uma ponteira laser é o brinquedo favorito do seu amigo peludo. Você vai ter que se virar sem isso dessa vez, amigo. Ponteiras a laser não são permitidas na bagagem de mão, nem na despachada. Uma bengala pode ser usada como um dispositivo de mobilidade e depois permitida a bordo. Mas, surpreendentemente, a segurança pode proibir esse item às vezes. Avise sua companhia aérea com antecedência. Boa viagem!